Bom, boa tarde, gente. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo. Bom, a ideia de gravar um vídeo aqui é primeiro me apresentar, né? Meu nome é Ramon, sou professor de física, PhD em física pela Universidade Federal de Uberlândia, na área de física de estados sólidos, mais especificamente em materiais ferroelétricos, com aplicações em armazenamento de energia. E além da Universidade Federal de Uberlândia, sou PhD pela Universidade Politécnica da Catalunha, com o mesmo trabalho, um trabalho de dupla titulação, né, acordo entre as duas universidades que me deu o diploma de dupla instituição. Bom, por que eu decidi gravar esse vídeo? Esse vídeo, na verdade, foge bastante da minha área de estudo. É um vídeo que vai falar sobre a geopolítica, sobre os momentos atuais que nós vivemos, mas me incomodou muito, tem me incomodado muito a situação atual, o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, e principalmente no que se refere à primeira parte que eu vou falar sobre a guerra de narrativa, que essa guerra, que a guerra em si tem se tomado e essa disputa de narrativas. E isso me incomodou bastante. Então, vou trazer aqui alguns vídeos, algumas falas, para a gente debater e discutir um pouco a respeito sobre os motivos pelos quais essa guerra se iniciou e como essa guerra de narrativas tem afetado bastante. Bom, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês alguns vídeos. Começar com este aqui em específico. Então eu vou só tirar meu áudio aqui, meu microfone para não atrapalhar e soltar o áudio desse senhor que ficou bastante conhecido nos últimos anos, né? Benjamin Netanyahu, comandante de Israel. Bom, tem alguns termos que denominam ele. Muitas pessoas utilizam muitos termos para denominar, demonstrar quem é essa pessoa e a quem e como esta pessoa trabalha. Eu não gosto de algumas denominações, não gosto de repetir, apesar de não achar que são falhas, apesar de não achar que são mentirosas. São afirmações contundentes, verdadeiras e que demonstram as suas ações. Mas eu gosto de deixar que as pessoas tomem essas denominações por conta própria. Mas, esse senhor aqui, o senhor Benjamin Netanyahu, que está olhando com esse olhar carismático para a tela, para falar, se encontra aqui numa região de destroços posterior a um ataque. Essa região é a região de armazenamento de trabalhos, né, de usinas nucleares e produção, teoricamente, ao que todos suspeitam, mas não tem uma comprovação ainda, de bombas nucleares, né? Que ele não assume, como vamos ver aqui hoje, debater, ele não assume muitas coisas das quais ele faz. Ele tenta jogar uma narrativa que foge um pouco da realidade. Então, como não é uma pessoa com caráter, é porque o mínimo que a gente espera de pessoas com caráter seria assumir aquilo que ele faz. Então, como ele não é uma pessoa com caráter, não assume que essa região é uma região, teoricamente, de produção de armas nucleares. Né? Até então, não se sabe se de fato Israel tem armas nucleares, mas se acredita muito que Israel tem em si armas nucleares. E esta região aqui foi atacada pelo Irã esse final de semana, se não me engano, sábado. E esse senhor veio a público falar essas groselhas, né? Vamos aí assistir o que ele falou, o que ele tem para nos dizer, o senhor Benjamin Netanyahu. Our world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is. Vamos, já me chama a atenção, eu já não consigo não pausar essa parte, né?
que ele está falando aqui que Irã atacou uma região civil, né? E que por sorte não teve nenhuma morte. Será que por sorte mesmo? Porque, diferente de Israel, Irã anunciou que iria atacar essa região previamente. Falou, olha, vou passar mais para frente, mostrar isso mais para frente, mas Israel atacou, juntamente com os Estados Unidos, as usinas de gás de Irã, atacou as suas bases, seus petróleos, e tem atacado as suas refinarias de petróleo, que fez, inclusive, a ter uma chuva ácida devido à poluição no Irã. E eles estão atacando essas regiões, economicamente tem atacado o Irã, atacando suas reservas de gás, de petróleo. Bom, e mais para frente eu vou falar com vocês como que se iniciou essa guerra. Qual foi o primeiro ataque que deu origem ao início da guerra. E diferentemente desse senhor, e diferentemente do famoso fimose de Cheetos, o senhor Donald Trump, que quando atacou essas bases não deu nenhum aviso prévio, simplesmente do nada chegou um ataque lá. Irã avisou que ia atacar essa região. E por ter avisado, muita gente acreditou que ele ia atacar e se defendeu. Mesmo assim, se tem notícias de pessoas feridas, mas esse covarde, esse mentiroso, vem falar que Irã tem o desejo de atacar regiões civis. Mas vamos deixar ele falar mais um pouco. Is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths, the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the... Mais uma vez ele fala que por sorte, será que é mesmo por sorte? Ou será que, diferente de você, que é um covarde, que é um salafrário, eles avisaram que iam atacar antecipadamente? Será? Será que eles supõem? Se o desejo deles era de matar pessoas na região, será que a mira deles é tão ruim assim? Será? Ou será que não era de fato o intuito? Vamos lá, deixa eles falar mais um pouco. The three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. Agora ele vai entrar na parte que me encanta. Que me encanta assim, que a guerra não encanta ninguém, né? Mas assim, que me revolta e me assola. Como que pode ser tão mau caráter um senhor, é uma cabeça branca já. Um senhor que há 30 anos vem falando a mesma frase e nunca aconteceu o que ele tem dito. Nunca aconteceu o que ele tem dito. Então o cara tá há 30 anos falando que vai acontecer algo que nunca aconteceu. Que até hoje não chegou. Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime... Então veja o que ele falou, né? Irã enviou um míssil de alcance de 4 quilômetros na costa de Daniel. Costa que ele falou aqui de... all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired all the time. Só ver. Aqui voltar um pouquinho mais. Diego Garcia. Irã enviou um míssil balístico internacional contra Diego Garcia. Ou seja, se a gente pegar no mapa, você vai ver que a Diego Garcia fica a 4.000 quilômetros de Irã, da onde foi disparado. Então, um míssil com alcance de 4.000 quilômetros. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Olha,
Irã, eu já tenho falado isso há muito tempo, mas o Irã tem capacidade de atacar a Europa. A Europa tem que tomar cuidado, porque o Irã é perigoso. O Irã pode atacar a Europa. Meu senhor, tenha decência, tenha dignidade. O Irã, bom, muita gente não sabe o que é o Irã, né? O Irã é a antiga Pérsia. O Irã não é citado nos textos bíblicos como Irã, porque o Irã mudou de nome em 1935, mas o Irã corresponde ao povo da antiga Pérsia. O Irã já existe há muito tempo, hein? Há muito tempo. A região dita como Israel foi uma região doada ou acordada para que existisse após a Segunda Guerra Mundial por conta do tudo que aconteceu, né? Não entramos no mérito do ocorrido na Segunda Guerra Mundial. E foi acordado que eles tivessem uma região onde eles pudessem chamar de seus, região a qual eles falam que é uma região que foi prometida biblicamente. Não é o intuito desse vídeo falar sobre Bíblia, nem religião, nem nada do tipo. É demonstrar a realidade. Um café, como bom mineiro, precisamos tomar um café. Mas a ideia não é falar sobre isso, não é falar sobre a terra prometida de Israel, mas é falar como Israel tem agido nos últimos anos. Né? Desde a região à criação do governo de Israel, Israel tem a ideia de expansão do seu território. Ele quer expandir o seu território conquistando e já conquistou boa parte da Palestina, sobrando pequenas regiões onde ele hoje as ataca, assim como ataca a Síria, assim como ataca o Líbano, assim como ataca a Cisjordânia, assim como ataca todas as regiões ao seu redor. Por quê? Porque o plano é construir a grande Israel. E para que ele construa a grande Israel, os seus vizinhos muçulmanos têm que deixar de existir. Então ele vai atacar todos os seus entorno e, ao mesmo tempo, ele tenta mandar um papo sionista de antisionismo que, ai, que nossa, nós sofremos. Sofremos, de fato sofremos. Só que é estranho falar isso, mas as pessoas elas utilizam ou estudam a, a Segunda Guerra Mundial contada a partir de um viés europeu, onde se acha que, ou se tem a percepção distorcida da realidade, que o povo palestino durante a Segunda Guerra Mundial, o povo palestino não, desculpa, o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial foi o povo que mais sofreu. Nem durante a Segunda Guerra Mundial eles foram o povo que mais sofreu. E isso não apaga o seu sofrimento. São duas coisas distintas. É um povo que sim sofreu. É um povo que foi tentado exterminar a sua existência pelo bigodinho maldito. Mas que durante a Segunda Guerra Mundial também, e um pouco antes, o Japão, que foi aliado alemão, estava fazendo atrocidades na Ásia mais absurdas do que as cometidas pelo senhor Bigodinho na Alemanha. Então, assim, você tem uma situação muito complicada, mas que é contada pelo viés interno do europeu que tenta trazer o seu dito povo puritano como o mais sofrido da história. Então, por isso se traz como judeus os que mais sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se você estudar a fundo os acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial, você vai ver que tiveram povos na Ásia que sofreram na mão dos japoneses tanto quanto, ou talvez mais, do que os judeus. Extermínios, invasões agressivas,
Se perguntar para um coreano, meu parceiro, o que o coreano acha de um japonês, você vai entender o quão absurdo foi a expansão do Japão pela Ásia durante a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Sino, ou um pouco anterior, né? Que perde força com o ataque dos Estados Unidos em retaliação ao ataque de Pearl Harbor com o ataque da bomba atômica, mas que não se esqueçam e não tentem passar pano para os japoneses por conta da nossa adoração, e aí eu me incluo, a cultura japonesa por conta dos animes, por conta da sua visão histórica, então a gente acaba passando um pouco de pano para toda essa situação, mas os japoneses também foram muito cruéis durante a Segunda Guerra Mundial, muito cruéis. Bom, o que eles fizeram com seus vizinhos é absurdo. Mas vamos lá. Então, o que o senhor Benjamin Netanyahu está querendo fazer? Ele está querendo falar: olha aqui, que absurdo. O povo iraniano atacando civis no meu país. O povo iraniano atacando regiões de produção nuclear, ou produção de energia, atacando as nossas reservas, o que é um crime de guerra. Mas ele esquece como que essa segunda etapa na guerra, lembra que é a segunda etapa, né? Já tivemos a Guerra dos 12 Dias no ano passado, se não me engano, no ano passado mesmo, em 2025. E, bom, vou voltar à linha de raciocínio. Como que surge esta guerra? Como que ela se inicia essa segunda etapa da guerra depois da paralisação da Guerra dos 12 Dias? Sobre o ataque a uma escola do Irã que acabou deixando pelo menos 168 crianças mortas na Guerra do Oriente Médio. A gente está falando de mais mortes, né? Duas fontes disseram à CNN que o local teria sido atingido de forma acidental pelos Estados Unidos por causa de dados de localização ali que estariam Desculpa, acabei esquecendo de ligar o microfone. Mas veja o quanto que é engraçada essa guerra de narrativa. A gente começa a entrar na guerra de narrativa que não vem dos líderes da guerra de narrativa, mas que vem pelas redes de transmissão da informação, CNN Brasil. Investigação aponta que os Estados Unidos confundiram escola com base militar. Confundiu uma escola e matou 168 crianças e 14 professores. Porque confundiu uma escola com uma base militar. Aí quando a gente vai para a afirmação de Netanyahu, Netanyahu afirma que Irã ameaça o mundo inteiro porque avisou que ia mandar um míssil em Arad e cumpriu. Não não foi um aviso à surpresa, foi informado antes que iria atacar Arad e cumpriu depois. Agora, eles que mataram 168 crianças e 14 professores e depois mataram o líder do governo iraniano. Ah, mas o líder do governo iraniano é um maluco que, porque ele não é bonzinho. Não, não é. Não é. Ele é ditatorial? É ditatorial. Na verdade, não dá para falar que é uma ditadura, porque é uma nação comandada por viés única e exclusivamente religioso, de cunho religioso. É uma teocracia. Então é comandada pelo líder supremo dessa teocracia. E aí tem falhas, mas isso não, além de não justificar, é um motivo que mostra o quão absurdo é a argumentação, porque se você olha os aliados de Israel e dos Estados Unidos, dos dois lados, você vai perceber que tem
ditadores, como na Arábia Saudita, que são muito mais cruéis do que o Khamenei e ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Por quê? Porque esses ditadores são apoiadores e amigos do regime capitalista americano. Então, se eles são amigos, pode tudo. Tudo vale. É na base da amizade. Na base da amizade, meu parceiro, pode tudo. Pode fazer o que você quiser aí no seu país. Se você for meu amigo, se você for de acordo comigo, fazer o que eu preciso, tá tudo ok. Aí alguém pode falar assim, mas são guerra ao terrorismo, que é outra fala que vai chegar no Donald Trump, mas é uma guerra ao terrorismo. O Benjamin Netanyahu, ele atacou a Palestina por causa do Hamas. Então vamos lá, eu vou colocar aqui um vídeo em espanhol, mas qualquer coisa eu faço a tradução para vocês. Hamas desde Qatar para dividir la causa palestina. Qatar, para que pongamos la situación en contexto, envió unos 30 millones de dólares mensuales al brazo armado de Hamas con el beneplácito de Netanyahu, quien señaló que esta acusación era ridícula. El primer ministro de Israel ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas para mantener a los islamistas y a la Autoridad Nacional Palestina que administra Jordania. Bom, vamos lá. Netanyahu admitiu que Israel financiou Hamas para dividir a Palestina. Olha só. Olha só. Então quer dizer que o Netanyahu atacou a Palestina, está aniquilando, matando todo mundo, todas as pessoas, sem distinção. Criança, mulheres, velhos, todos, sem distinção, na faixa de Gaza, impossibilitando de chegar a comida, ajuda humanitária, prendendo todo navio sem bandeira que vai para levar ajuda humanitária. Ele está prendendo. Porque lá é o induto do Hamas, uma entidade terrorista perigosíssima, uma entidade terrorista suprema que precisa ser aniquilado. Olha quem financiou o Hamas, que inclusive ele assumiu, tá? Ele assumiu que permitiu que o Qatar enviasse 30 milhões. Não foi uma vez, foram algumas vezes. Então, ele financia uma entidade que lá para frente ele vai chamar de terrorista, que lá para frente ele vai falar assim, olha, esta entidade está me atacando, essa entidade está colocando em risco a minha soberania, então eu preciso ir lá e aniquilar com ela. Então eu preciso ir lá e destruir este grupo. Mas quem financiou esse grupo foi ele. Me lembra muito esse modus operandi a forma como os Estados Unidos trabalham. Vamos lembrar que os Estados Unidos esteve em guerra recentemente contra um senhor. A minha geração cresceu vendo esta guerra, chamado Saddam Hussein. Olha que interessante, Saddam Hussein. Como Saddam Hussein chega ao poder? Irã esteve em guerra contra Iraque há muitos anos atrás. Na guerra Irã-Iraque. E Estados Unidos apoiou, financiou e treinou e auxiliou. Sabe quem? Saddam Hussein. E fez com que ele chegasse no poder. Aí agora a gente chega em outro ponto, que é o Khamenei é um grupo
muito radical que está acabando com o Irã, que, nossa, coitada das mulheres, a gente precisa defender as mulheres iranianas. Bom, já começou defendendo bem, né? Começou defendendo bem. Começou matando uma escola com 168 crianças. Era uma escola feminina de crianças e 14 professores. Começou bem, hein? Defendendo as mulheres. Mas tudo bem, vamos lá. O Khamenei era dito pelos Estados Unidos, ou fimose de cheats Donald Trump, que era um cara que estava fazendo muito mal para a população, ditador malvadão. Em 1953, 53 ou 55, não me lembro agora, mas não vem ao caso, 53 ou 55. Irã teve um governante eleito democraticamente. E qual que foi a primeira coisa, uma das primeiras coisas que esse governante eleito democraticamente fez? Ele foi lá e falou: olha, a partir de agora, o nosso petróleo que está aqui no nosso território será nosso. A gente que vai refinar, controlar e revender. Não vai ser mais das empresas do Reino Unido que iam lá, retiraram o petróleo que estava no terreno deles, refinava e vendia e dava uma miserinha para eles ali. E aí o que os Estados Unidos fez? Não. Juntamente com o Reino Unido, falou: não. Tá doido? Como é que o petróleo que está no seu país é seu e não é meu? Tá no seu país, mas é meu, não é seu, é meu. É meu. Então ele foi lá, armou uma emboscada, retirou esse cara do poder, derrubou ele e colocou uma ditadura no lugar, que era uma ditadura obediente aos Estados Unidos, seguia tudo que os Estados Unidos quisessem. Só que essa ditadura foi terrível, terrível, terrível. Muito pior que a do Khamenei. Matou, perseguiu, prendeu, torturou milhares de pessoas. Não existia qualquer manifestação. Porque ele ia lá, prendia, matava e aniquilava. E quem colocou esse ditador no poder? Os Estados Unidos. Veja só. E aí, lá pra frente, o Khamenei começa a inflar a população contra, faz um movimento, consegue derrubar essa ditadura e assume uma ditadura no poder. E ele foi apoiado por algumas outras nações, porque ele falava que ia ser uma ditadura, não ia ser uma ditadura, ia ser uma mais leve, mais democrático. Não foi. Mas essa ditadura ainda é mais leve que a que os Estados Unidos colocou lá no poder, tá? Mas quem culminou na entrada do Khamenei, quem deu origem ou preparou o terreno para a entrada do Khamenei, foi a ditadura dos Estados Unidos, que não aceitou que o petróleo dos Estados Unidos fosse dos Estados Unidos. Muito semelhante ao que fez com a Venezuela. Isso não quer dizer, gente, quando a gente fala isso, a gente não está falando que Hugo Chávez, que essa estrutura que está na Venezuela, ela é boa. São duas coisas diferentes. Mas a Venezuela ela está sendo roubada, assim como ele pretende fazer com o Irã, né? Entrar e roubar o petróleo. Não é só petróleo, não. Por que o Irã é muito, muito, muito importante? O Irã se torna muito importante por causa de um negócio que chama Rota da Seda. O que seria a Rota da Seda?
Bom, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão entender o que é a Rota da Seda. A Rota da Seda, você tem duas rotas que originalmente foi uma rota ligada a se levar as mercadorias. Acho que está muito pequeno aí, deixa eu ampliar aqui para vocês. Deixa eu ampliar. Acho que agora dá para ver legalzinho, né? Ficou melhor de ver. Então aqui, a Rota da Seda foi uma rota criada, antiga Rota da Seda. Vamos abrir aqui. Esta é a antiga Rota da Seda. É uma rota que foi criada para trazer por terra mercadorias vindas da Ásia, da, da parte leste da Ásia, conectando com a Europa e com a África e com as Américas via marítimo. Né? Você vem por terra, conecta com a Europa, dá para se conectar por terra, e via marítima você conecta com a África, com a Europa, com todo o restante. Né? E a China tem trabalhado para fazer uma nova Rota da Seda. O que seria esta nova Rota da Seda chinesa? Que ela quer ligar até a América, né? Então a gente tem a rota que sai aqui da China, passa por Teherã e vai cair lá em Moscou, vai cair lá em Veneza. Bom, passa por toda a Europa, passa pela África, inclusive. Bom, qual que é o problema? A China ela precisa escoar toda a sua produção e enviar para o mundo. Uma das formas dela fazer isso é via meio da Rota da Seda, né? Então ela escoa por meio da Rota da Seda. E ela tem tentado criar uma nova rota para escoar essas suas mercadorias. E essa nova rota passa pela América. Passa pelas Américas. E o que o Donald Trump tem falado ultimamente? Inclusive, se eu não me engano, ele está falando agora ao vivo. Donald Trump. E ele está falando agora ao vivo. Donald Trump ao vivo. Ah, já acabou o pronunciamento dele. Ele fez um pronunciamento, eu estava assistindo agora há pouco o pronunciamento dele, e ele falava sobre terrorismo, sobre a guerra do Irã e sobre denominar as entidades sul-americanas como terroristas. Então a China quer criar uma rota da seda que passe pelas Américas, vai ligar o Porto de Peru ao Porto de Santos, forma terreno, que aí você tem uma ligação que você sai, vou pegar aqui o globo. Vamos ver uma imagem do globo terrestre. Não, isso não tá legal. Google Earth. Vamos lá. Vamos abrir aqui diretamente o Google Earth. Vixe, não quis deixar. Vamos mexer o Google Earth. Não quis deixar eu mexer no Google Earth. Globo terrestre. Vamos ver se dá pra gente ver este globo terrestre aqui. Não consigo girar. Ah, vamos lá. Fazer um Maps aqui. Google Maps. Abre no Google Maps mesmo. E aí a gente diminui aqui. E vamos lá.
Bom, onde temos a China, você pode criar uma via marítima que passa por aqui e atravessa do Peru ao Porto de Santos. Então eu vou vir por mar, saio dali, venho por mar, chego aqui. Daqui eu atravesso por terra, via ferrovias, até o Porto de Santos e carrego para onde eu quiser. Carrego para a África, carrego para a Europa, se eu quiser. Então seria uma... Bom, nós temos aqui da China, a Rota da Seda vem, passa por Afeganistão, inclusive um dos motivos de ninguém atacar os talibãs controlando o Afeganistão foi porque o Talibã prometeu pacificar a região. Então, uma região pacífica é bom para a China, é bom para os Estados Unidos, é bom para todo mundo. Então, por isso que ninguém ataca o Talibã, mesmo o Talibã sendo um absurdo. Absurdo. E aí aqui temos Irã. Temos Irã. Vejam só. O Irã no meio do caminho, hein? Que loucura. O Irã está no meio do caminho dessa Rota da Seda, que passaria aqui pelo Iraque ou pela Turquia, subiria para a Europa, poderia descer aqui para a África também. Então seria uma alternativa para a China escoar. E aqui a gente tem Taiwan, ó, que é outro pano, hein? Outro pano para manga. E aqui a gente sairia aqui embaixo. Hoje a gente tem um local de passagem que é o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um local que dá para atravessar as mercadorias vindas da China passando pelas Américas. É um local, uma alternativa para se passar. Bom, mas é isso. Eu já falei demais, o vídeo já deu 37 minutos, era para ser apenas um vídeo curto, falando sobre essa narrativa e sobre os absurdos das falas de Netanyahu, e quanto isso me irrita esse cara querer falar ou querer vender depois de ter atacado escolas, ter atacado petróleo, ter atacado gás no Irã, falar que olha, o Irã tá aqui me atacando, pelo amor de Deus, o Irã tá atacando minhas regiões aqui, ó, área civil. Eu sou cuidadinho, não pode atacar minhas áreas civis. Poder não pode, ninguém pode. Isso inclusive é crime de guerra. Mas Benjamin Netanyahu, você quer mesmo falar sobre atacar a área civil? Você que começa suas guerras atacando hospitais e escolas, como você fez com a Palestina, você quer mesmo falar de áreas civis? Você quer mesmo falar sobre o ataque às áreas civis? Quer mesmo vender essa ideia de coitadinho para falar de que está sendo atacado pelo Irã, malvadão? Acho que no mundo, um dos maiores malvados, uma das pessoas mais safadas é você, juntamente com o Donald Trump. Mas, pelo que tudo indica, ou você será preso dentro em breve, ou será morto. E os Estados Unidos, como todo mundo já sabe, é um império em decadência. E como império em decadência, logo cairá. Mas infelizmente, como grande império, e como todo grande império, vai cair atirando. E esse é o problema. Estamos vendo ele cair atirando. É isso. Muito obrigado.